dia a todos e a todas. Obrigada, professor Viola, por essa aula, que nos deixa com 1000 questões aqui, né, na nossa cabeça. Eu tenho aqui o prazer de conversar com duas grandes mulheres, duas figuras importantes, assim, com quem eu já cruzei bastante na minha trajetória também. Então, eu tenho aqui Cineia do Vale, o Apixana. A Cineia é graduada em Gestão Ambiental, é coordenadora do Departamento de Gestão Territorial e Ambiental do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, que é uma organização indígena muito importante no Brasil, com quase 50 anos, não é isso, Cineia? É uma organização de base, a Cineia trabalha lá há 30 anos, e desde 2008 ela se dedica à área ambiental, e é membro, uma das fundadoras do Comitê Indígena de Mudanças Climáticas. A Cineia é uma das pessoas que vem acompanhando muito esses debates, né, dentre as lideranças indígenas. E tenho aqui também Thaís Juvenal, economista, líder da equipe de governança e economia florestal da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Thaís trabalhou durante 15 anos no BNDES, foi diretora de mudanças climáticas no Ministério do Meio Ambiente, foi diretora do Serviço Florestal Brasileiro, secretária executiva do Comitê Técnico do Fundo Amazônia, co-presidente da Red Mais Partnership. Então, aproveito a presença das duas para começar com uma pergunta que resgata um pouco dessa polêmica que surgiu aí no chat, né? E aí eu vou começar pela Thaís, mas eu acho que a minha pergunta de início para as duas vai ser a mesma, né? No caso, pensando nesse xadrez da geopolítica da COP, pensando na situação do Brasil e na relevância das florestas brasileiras para esse xadrez, qual é o papel e a expectativa em relação aos povos indígenas e comunidades tradicionais, né, nessa agenda? Como é possível intervir nessa agenda? Como tem sido a organização dessas comunidades e a importância de atualizar, digamos assim, né, o papel dessas comunidades nesse debate? Vou pedir para a Thaís começar e, na sequência, a Cineia. Bom dia a todos. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite de você para estar aqui. É um grande prazer estar aqui nesse três mulheres maravilhosas, né? Tanta coisa já feita junto. Adriana, sua pergunta é a pergunta de Adriana Ramos, né? Uma pergunta complexa, mas vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, talvez seja importante a gente entender que a agenda de populações indígenas nos processos internacionais, em particular nos processos internacionais ligados a mudanças climáticas, ela corre conectada à agenda florestal, mas elas não são a mesma agenda. Quer dizer, a agenda da participação das populações indígenas, a agenda de direitos, a agenda de formulação, é uma agenda que ela é uma agenda mais ampla, que é uma agenda que acontece nas Nações Unidas e que na Convenção do Clima ela acontece associada um pouco à questão da negociação de florestas, porque, obviamente, você tem toda a questão de benefícios, de direitos, etc., que impactam diretamente, mas elas não são, queria ressaltar que elas não são necessariamente a mesma agenda. A outra coisa que eu queria trazer, e concordando muito com a análise feita pelo professor Viola, eu acho que foi talvez a melhor análise do histórico da participação brasileira nas COPs, e eu acho que a nossa geração tem essa visão um pouco boa, né? Assim, uma visão muito positiva das nossas participações, porque nós ativamente participamos de um momento alto da participação brasileira. Mas a verdade é que, historicamente, numa análise fria, nós nunca tivemos, na verdade, essa liderança, e os valores de mudanças climáticas no Brasil, eles, durante muito tempo, foram negados, inclusive. Quer dizer, as grandes instituições brasileiras, os ministérios brasileiros, essa atividade era vista como atividade de ambientalista, era uma coisa menor, ou uma atividade imperialista de países estrangeiros querendo impor a nós limites ao nosso crescimento, etc. Então, esse debate sempre foi um debate extremamente contaminado. E trazendo um pedacinho de história, na área de florestas, era ainda pior, porque na área de florestas a gente tinha que lidar com um preconceito
que era o preconceito do seguinte: o Brasil não se via como um país florestal. O Brasil, enquanto país de renda média, país em ascensão, próprio ideário, né, desse país que quer ser um país desenvolvido, havia, eu acho que no subconsciente de muitos, uma percepção de que se colocar como um país florestal diminuía essa posição do Brasil como um país industrializado, como um país que participa de debates do primeiro mundo. Portanto, as posições do Brasil em relação às florestas sempre foram as mais conservadoras possíveis. Né? Você sabe bem, porque o ISA teve no nascimento de toda a proposta do REDD+, o Brasil era contra o REDD+, que é uma coisa impensável. Como é que um país que tem a cobertura florestal que o Brasil tem pode ser contra um mecanismo que vai remunerar, que vai reconhecer a contribuição das florestas como consumidores de carbono? Então, o Brasil também sempre foi olhado com muita desconfiança por essa postura. Né? Eu me lembro que, quando eu me engajei nas negociações internacionais, os países florestais, e que tinham lutado pela agenda de REDD, eles nos olhavam com muita desconfiança, porque o que o Brasil quer nessa história? E é bem interessante que o Fundo Amazônia, de certa forma, funcionou, inclusive, ao contrário. Porque era assim: nós éramos os que tinham chegado por último, os que eram contra, chegaram por último e levaram dinheiro, porque ninguém tinha levado dinheiro. Então, é preciso entender isso, é preciso entender que a relação do Brasil com floresta e clima, mas, em particular, na agenda florestal com clima, sempre foi uma relação muito... não foi uma relação exatamente positiva. Isso muda fundamentalmente, isso começa a mudar em Nairobi, mas isso muda fundamentalmente com o Acordo de Cancún. Quer dizer, começa a mudar em Copenhague, muda fundamentalmente com o Acordo de Cancún, que é quando o Brasil, de fato, lidera. E não só lidera, mas ele se torna porta-voz. Ali ele foi porta-voz do G77, dos países florestais dentro do G77, e ele foi uma voz muito forte em contraposição aos europeus, especialmente. Né? Mas eu queria dizer que a agenda europeia na área de florestas, por exemplo, sempre foi muito mais forte do que a agenda brasileira. Ligada a clima, ligada à biodiversidade, sempre foi uma agenda muito mais forte. E aí vem a questão indígena. A questão indígena é um pouco similar, no sentido de que a questão indígena ela não vem dos países em desenvolvimento para os fóruns internacionais, ela é o contrário. Ela, na verdade, você tem toda uma discussão dos direitos, você tem toda a formação de redes que permite que os indígenas ganhem voz nesse processo. E isso é um processo super interessante, porque, por exemplo, quando os mecanismos de REDD+ foram colocados para funcionar, né? Os mecanismos que eu digo, as plataformas internacionais, o UN-REDD, o programa do Banco Mundial, o FCPF, etc., e que é concomitante, em paralelo a aos acordos, né, que começam, então, a gente tem uma minuta em Copenhague, e a questão das salvaguardas. A questão das salvaguardas, eu acho que ela estabelece um marco muito importante nessa agenda, porque, a partir dali, se torna impossível ignorar a questão das comunidades indígenas. Existe toda uma questão de denominação, enfim, mas vamos tratar aqui das populações indígenas, e, a partir daí, também abre um pequeno espaço para você trabalhar a agenda indígena de uma maneira um pouco separada. Então, quer dizer, você começa a ter fundos, principalmente de filantropia, principalmente de fundações, que começam a trabalhar essa questão indígena mais diretamente, indígenas e clima, mas também os organismos internacionais eles começam a se equipar para lidar com essas populações indígenas. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso não existia. Então, você começa a ver, por exemplo, todas as organizações das Nações Unidas começando a se equipar e começando a incorporar, né, as populações indígenas nos seus processos, e eu acho que para não estender muito essa intervenção, eu acho que a gente agora
por exemplo, tem o Green Climate Fund, o Fundo Verde, por exemplo, tem políticas operacionais específicas para apoiar projetos que estão em áreas indígenas. Tem uma requisição de que sejam profissionais específicos para trabalhar projetos indígenas. Então, eu acho que tem uma evolução que é uma evolução que não é exatamente em paralelo, não elas são ligadas, mas elas não são totalmente associadas, e tem mais oportunidades, eu acho, para os indígenas trabalharem a sua participação nas questões climáticas, e que traz uma pressão também, obviamente, uma pressão muito positiva para o ambiente interno. Quer dizer, nenhum país, e não vou aqui entrar no caso brasileiro, mas eu acho que nenhum país hoje tem como ignorar a questão indígena quando fala de mudanças climáticas. Na verdade, quando fala de mudanças climáticas, só não. A gente, na semana passada, teve o Summit, né? o fórum, enfim, dos sistemas alimentares mundiais das Nações Unidas. E estão lá os conhecimentos tradicionais e as Nações Unidas devidamente reconhecidas. Então, hoje tem agendas que realmente impedem o não reconhecimento desse espaço, e há a possibilidade de você trabalhar essas redes e trabalhar os benefícios de uma maneira mais direta. Obrigada. Obrigada, Thaís. Vou pedir agora para a Cineia abrir o microfone dela, então, e contar para a gente um pouco da sua perspectiva, Cineia, sobre essa trajetória da participação dos povos indígenas e da relevância do papel que eles têm hoje nesse contexto mais geral das mudanças climáticas. Um prazer ter você aqui. Bem-vinda. Obrigada, Adriana. Obrigada já pelo convite, né, e agradecendo esse espaço, que é um espaço de diálogo muito importante, principalmente para nós, povos indígenas, que estamos nessa discussão do clima. Eu acho que é um momento muito importante, um momento que se aproxima aí da COP26, onde a gente vai ter uma participação, com certeza, reduzida esse ano de povos indígenas e comunidades locais nessa COP, pela burocracia, pela pandemia. A gente sabe tudo isso, mas que os povos indígenas nunca desistiram de levar as suas vozes nesse espaço, né, e o seu conhecimento. E ouvindo um pouco aí da palestra, né, do professor Eduardo Viola, eu fiquei assim, eu gostei de várias informações que são informações que trazem, né, cientificamente para a gente comprovações daquilo que a gente já holisticamente consegue enxergar, né? Quando ele falava que o Brasil ele é um sumidouro de carbono, aí eu digo realmente, né? E aí eu voltava lá para a questão das terras indígenas e olhava a quantidade de terras indígenas que nós temos hoje no Brasil, a quantidade, né, de unidades de conservação, e isso faz ser um sumidor de carbono, né? E aí, quando a gente olha para todas essas perspectivas que estão colocadas, principalmente, né, o Brasil ele está, né, num nível de emissão de 10 toneladas per capita, ele está num nível... Então, essas emissões que a gente vê dentro dessas, né, informações científicas, a gente fica um pouco preocupada, porque quando a gente olha para essa questão, né, do agronegócio, quando a gente olha para essa questão do desmatamento na Amazônia, tudo isso contribui para que a gente tenha essas altas, né? Por que o Brasil não consegue avançar, principalmente nessa questão de cumprir hoje, né, ND6, que foram instituídas ao longo de toda essa trajetória do Brasil na questão das COP, principalmente nesse Acordo de Paris, nessa revisão que teve para 2020, que a gente sabe que algumas coisas se perdeu, mas que o Brasil precisa cumprir as suas metas. E aí a gente tem dois olhares enquanto povos indígenas, né? Que desde a ECO 92 vem fazendo esse caminho de busca de inserção e participação dentro desses espaços de discussão sobre o clima, onde a gente sabe que não foi uma coisa que abriu-se para todos os povos indígenas participar, levar suas vozes, mas foi uma conquista dura e doída, né, de várias lideranças que tiveram ali na ECO 92, de todo o mundo, né, conversando com Denis Marenha, que é da Nicarágua, uma pessoa que teve desde a ECO 92, trazendo para Roraima com várias lideranças que estiveram ali também, batendo na porta para que hoje, a esse percurso de tempo, a gente tivesse dentro, né, de uma convenção do clima, um espaço como o Caucus Indígena, onde
todos os indígenas vão ali e discutem sobre o clima e levam as suas vozes, mas também estabelecida dentro da UNFCCC hoje a Câmara Técnica, a Plataforma de Povos Indígenas e Comunidades Locais, onde a gente tem um espaço que está sendo trabalhado, que pode dar voz aos povos indígenas naquilo que já está sendo dito pelos cientistas, né? Quando a gente faz um paralelo das pesquisas científicas com o conhecimento tradicional, a gente vê o que os povos indígenas vêm relatando em relação às mudanças climáticas, né? Porque que hoje, em toda a parte científica, a gente vê sempre essa discussão, qualquer COP, em qualquer discussão sobre a biodiversidade, sobre a questão climática, a gente vê do ladinho, sempre tem conhecimentos tradicionais, porque nós sabemos que hoje isso é a base desses conhecimentos que mantém fortemente essa floresta em pé, que todos pesquisam, que todos dão um gráfico, que todos dizem que é o pulmão do mundo, que todos dizem que é um sumidouro de carbono, mas que nós temos isso no radar dos povos indígenas e no conhecimento tradicional, a participação desses povos dentro dessas instâncias. E hoje a gente fala assim, como é que a gente vê esse trabalho dos povos indígenas dentro dessas discussões? E cada dia mais nós estamos nos empoderando dessas discussões científicas para que nós possamos casar o conhecimento tradicional e levar para dentro desses espaços como é enxergado pelos povos indígenas e como nós podemos reportar isso para fora. Porque muitas vezes as pessoas não querem nem ouvir quando o povo indígena chega lá e diz, olha, a gente já está sentindo que os rios estão aquecendo, a gente está sentindo que os peixes tradicionais, os peixes regionais, eles estão sumindo, né? Mas se não tiver um cientista comprovadamente dizendo isso, as pessoas não dão ouvido ao que está sendo dito. Então, esses espaços, né, que são criados dentro dessas discussões, e que a gente diz que são discussões relevantes para o mundo todo, onde todos os chefes de países chegam ali discutindo sobre o clima, sobre os países que estão na primeira escala, na segunda escala, no segundo grupo de emissões, né? A gente fica muito preocupado quando a gente não tem hoje, né, uma entrada dentro dessas discussões como parte dos países, né? Isso seria interessante a gente ter a voz dos povos indígenas como parte dos países ali discutindo sobre esse assunto, discutindo e levando a voz dos povos indígenas, porque hoje em todo o Brasil nós temos especialistas na questão climática indígena, a gente tem especialista que já discute de igual para igual sobre a questão do mercado de carbono, a questão das emissões, mudanças climáticas em toda a parte do Brasil e no mundo, né? Então, essa voz ela tem que ser ecoada dentro desses espaços, né? Muitas vezes as pessoas subestimam a capacidade dos povos indígenas levar o seu conhecimento, mas o seu conhecimento ele é uma base de vivência de quem vive o momento do que está acontecendo. Todas essas emissões que estão sendo causadas, que foram causadas ao longo do tempo, as comunidades mais vulneráveis são aquelas que estão diretamente lidando com a floresta, está diretamente tirando a sua subsistência da floresta, seja povos indígenas, comunidades locais, quilombolas. Então, a gente está falando sempre dessa participação do povo, de levar a sua experiência, de ouvir a voz, seja nesses espaços que são espaços de governo, espaços que a gente chama, né? Muitas vezes não tem a entrada para os povos indígenas, mas nós estamos ali em reuniões discutindo os mesmos temas. E eu fico muito feliz da gente poder contribuir, né, com esta formação e trazer a visão dos povos indígenas naquilo que já está sendo discutido. Porque quando a gente olha para as INDCs do Brasil, a gente vê colocada lá metas para que o Brasil cumpra, e uma das questões que estava ali entre as linhas, por exemplo, é a demarcação das terras indígenas, que são barreira para desmatamento, né? Barreira para queimada, e, de fato, se tivesse instituído isso como política dentro do Brasil hoje, a gente sabia, né, que já tinha uma política a favor da demarcação das terras indígenas e olhando para essa questão climática, né? Então, isso não está descolada da vivência do povo indígena. Quando a gente olha para o que o Brasil acordou lá fora, né, seja para 2030, que a gente, né, já até perdeu as esperanças que isso vai ser cumprido em 2030, porque a gente sabe como é que está a situação hoje, né? Eu tive a oportunidade de andar, né, de carro pelo Acre, né, pelo Porto Velho,
e as queimadas eram tão intensas que a gente não conseguia ver o sol, isso é muito preocupante para nós, enquanto povos indígenas, e também muito preocupante para a população não indígena, porque as mudanças climáticas elas não chegaram só para os povos indígenas, é para todos. Então, o esforço que os povos indígenas hoje faz, né, em levar essa voz para a COP, seja lá para onde estiver discutindo o clima, é dizer que se a gente não tiver a consciência dentro daquilo que está sendo tratado cientificamente, cheio de gráficas, cheio de metas, mas se não virar política pública, se elas não for cumpridas, infelizmente, esse objetivo que todos têm, um objetivo em comum, que a gente possa ter aí a não emissão, a gente possa aí não ter o aumento de 1,5 grau para 2 graus, a gente vai estar perdendo tempo em tantas reuniões, tanta, né, falar e dizer, se a gente não conseguir ter uma consciência, principalmente começando pelo Brasil, começando pelo país em que vivemos, né? Então, eu chamo para essa discussão porque eu acredito muito no conhecimento tradicional, né, conectado com o conhecimento científico, onde a gente tem dados e gráficos de estudiosos e onde a gente tem um conhecimento tradicional que nos diz todo dia o que está sendo reportado em gráficos e também em metas, e a gente gostaria de ver isso cumprido. Então, o que eu acompanho, né, basicamente, é essa discussão dentro desses espaços de governo, né, aqui no Brasil e também fora do Brasil. A corrida dos governos e dos chefes de países, por exemplo, são nas negociações que das pré-COPs. A COP já é praticamente para instituir tudo aquilo que já foi decidido. Então, lá nas pré-COPs, onde a gente vê a negociação dos países em relação ao clima, cada qual corre por um pedacinho, por uma letra, por um grau, por uma porcentagem que querem colocar, porque é ali que são, né, declarado tudo que vai para a COP, é ali que são discutidos sobre a questão, e especificamente sobre a questão climática. E trazendo um pouco para essa discussão, que não está descolado disso, porque a gente sabe que a questão climática para os povos indígenas não está descolado da gestão do território, hoje eu vejo essa questão da discussão do artigo 6, né? Essa questão do artigo 6, todo mundo está se preparando aí para levar para Glasgow, né? Não sei se vou estar lá por conta dessa questão da pandemia, que a gente vai ter que ficar na quarentena, né? Sei quantos dias, então eu prefiro ficar na quarentena da minha organização, que a gente roda mais coisas. Mas que é interessante saber como é que vai se tratar essa questão do mercado de carbono. O que o Brasil vai estar levando, né, de propostas para a questão do mercado de carbono no Brasil, quando você está negociando um carbono que praticamente todos eles estão nas florestas e em terras indígenas, né? Como é que isso está sendo discutido? A gente está discutindo aí, né, na Força dos Governadores da Amazônia, uma discussão bem intensa sobre essa questão da estratégia do REDD, né? E a gente vê que ainda tem muito, né, muito a caminhar dentro disso. Então, é um pouco da análise que eu faço, né, enquanto indígena, nessas discussões e nessas frentes que a gente tem trabalhado, e dizer que a gente nunca desistiu de estar nesses espaços, porque são espaços, de fato, que discute a vida dos povos, né? Seja indígena, seja comunidades local, seja povo não indígena, e a gente precisa saber o que os países estão acordando para nós, porque daqui a pouco nós acordamos e podemos acordar que a gente não vai ter nenhum tipo de floresta. E isso é muito preocupante, não só para nós, como para todo mundo. Então, essas discussões elas são muito importantes, cada dia mais nós estamos se apropriando dessas discussões, né? De COP em COP, de negociações climáticas em negociações climáticas, né? A nossa intenção é que no Brasil nós tenhamos uma plataforma de povos indígenas e comunidades locais, onde nós podemos fazer essa conversa com essa plataforma global, levando assim as vozes dos povos indígenas que estão na base do Brasil, porque assim nós temos uma autenticidade para falar daquilo que os povos indígenas já vê, já ouve e já sente em relação às mudanças climáticas. Então, tudo isso está englobado nisso que a gente está discutindo hoje. Eu acho que é uma oportunidade da gente passar um pouco dessas informações, ter informações, né, e construir junto
um amanhã para todos que sejam, né, um amanhã promissor e também para as futuras gerações. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Cineia. Mas antes de você fechar seu microfone, só para completar aqui, então, fazer uma pergunta aqui, aproveitando o embalo. Fala só um pouquinho mais sobre qual é a expectativa do que essa plataforma vai trazer, né? Para o pessoal entender melhor qual é o papel dessa plataforma, inclusive nessa perspectiva de buscar mais esse enfrentamento da justiça climática, ou seja, dar uma visibilidade maior, né, para as demandas e para as possibilidades de colaboração mesmo dos povos indígenas. Então, antes da gente voltar ali para ouvir um pouco mais a Thaís, conta para a gente rapidinho um pouco mais sobre a plataforma. Certo. Então, essa plataforma de povos indígenas e comunidades locais, ela tem representantes global, né? Representantes do mundo todo indígena ali discutindo esse tema. E essa plataforma ela vai trazer para os cientistas todo esse conhecimento que os povos indígenas têm relacionado à questão do clima. E junto com esse conhecimento, ela traz também a questão do direito, por isso quando a gente fala de justiça climática, é a questão do direito de discutir e ter políticas públicas que possam ser implementadas para esses povos que tanto conservaram a vida inteira, que tanto preservaram e hoje estão ali dizendo, olha, na nossa concepção, quando nós falamos de floresta em pé, nós temos que falar de um povo que está dentro dessa floresta. E esse povo tem direito, e esse povo tem voz, e esse povo tem muita sabedoria para contribuir com os cientistas relacionados à questão das mudanças climáticas. O que podemos fazer? Tem a contribuir com o seu conhecimento, né, e dizer o que podemos fazer para que não continue tendo essa questão do aumento, né, de 1,5 grau para 2 graus. O que nós podemos trazer como contribuição? Tudo isso vai estar colocado ali dentro pelos povos indígenas de uma forma e uma concepção que os cientistas que estão dentro da UNFCCC vão poder fazer essa leitura junto, porque os povos estão levando para ali conhecimento e informação com direitos para políticas públicas, e aí é uma visão do todo, é uma visão de todos os povos indígenas do mundo que vão estar ali representados. Por isso que isso está sendo construída a muitas mãos, né? Cada vez que a gente tem a oportunidade de estar na COP, a gente está reunido, mas tem um grupo facilitador que trabalha diretamente nessa COP e que está dando essa resposta para a gente todo o tempo, para que a gente possa ter esse subsídio para discutir juntamente nos países e também, quando a gente vai estar nesses espaços, levar essas informações junto, para que eles possam ter essa consistência, que essa plataforma que foi, né, ela foi pedida pelos povos indígenas, né, nas plenárias da COP, até quando isso foi instituído em Paris, a gente ficou muito feliz em saber que hoje a gente tinha uma plataforma de povos indígenas e comunidades locais, onde era oficial dentro de uma convenção do clima, e que a gente pode ter as reuniões oficiais, e que a gente pode ser olhado ali como, vamos dizer, uma ferramenta de diálogo que é instituída dentro da UNFCCC. Então, para a gente é um pouco isso. Eu não sei se respondi a tua pergunta, Adriana. Você sempre responde, Cineia. Você sempre vai além das respostas. Obrigada. Eu queria aproveitar, então, agora, ouvir um pouco da Thaís, que trouxe, inclusive, a experiência de outros fóruns internacionais, onde os povos e comunidades também estão se organizando. Como é que ela vê que esse tipo de contribuição pode acontecer? Quais são as visões que você tem das experiências que você tem visto? Como é que os povos e comunidades tradicionais podem contribuir mais com esse debate, considerando, inclusive, essa geopolítica e a presença dos povos indígenas, né, em muitos outros países que fazem parte desse cenário aí da COP. Obrigada, Adriana. Eu queria valorizar essa fala da Cineia, que foi fantástica, mas especialmente essa intervenção final sobre a plataforma, porque a plataforma é um marco importantíssimo na história dos movimentos indígenas dentro da Convenção. Né? E, aliás, não só dentro da Convenção, acho que dentro das Nações Unidas. Das Nações Unidas a gente tem o Fórum, né, das populações indígenas, mas você, dentro de uma convenção, você ter definida uma plataforma que é financiada, que reporta as suas discussões, as suas conclusões para um corpo específico da convenção,
Isso é uma coisa fundamental, porque isso garante, quer dizer, você entra dentro do sistema, quer dizer, é mais do que uma reivindicação, é mais do que você, né, ter o seu movimento, como nós tínhamos antes, sempre tínhamos cálculos, sempre tínhamos reuniões às margens das reuniões das COPs, mas agora você tem um mecanismo formal de discussão e de informação do processo. Então, na verdade, a plataforma ela é um avanço assim, fundamental, e é dentro dessas negociações do Acordo de Paris, que também, como eu mencionei na minha primeira fala, você começa, então, por exemplo, o Fundo Verde, ele precisou criar políticas específicas para lidar com os povos indígenas, né? Inclusive nessa questão dos próprios profissionais, etc. Então, a gente tem uma questão que é como o movimento, eu acho isso uma questão muito importante, quer dizer, como o movimento ele se estrutura sem se descaracterizar. Quer dizer, o movimento ele continua um movimento calcado nas questões locais, quer dizer, ele está valorizando, de fato, essa participação, os processos de participação, mas é o momento que o local ele conecta com o global e você consegue tornar essa participação, que é mais do que participação, que é isso que eu quero valorizar. Você deixa, então, de ser mais do que participação, você ganha uma capacidade de influenciar o processo, né? Então, tem essa conexão desse global com o local. E eu acho super importante, porque a gente, no discurso geral, a gente pode falar as populações indígenas, com seus conhecimentos tradicionais, eles são responsáveis por 80% da biodiversidade, eles protegem as florestas do planeta, responsáveis dos sumidores de carbono, etc. e tal. Mas como é que você traduz isso em ações? Quer dizer, como é que você traduz isso em ações que poderão reverter, de fato, para um desenvolvimento das nações indígenas dentro dos seus conhecimentos tradicionais, né? E por isso que eu trouxe essa questão do Food Summit, mas que também se aplica à questão do clima e às questões florestais. Então, vou dar 2 exemplos aqui. A gente trabalha muito nessa área de florestas e tal, e claramente, o manejo florestal conduzido por comunidades tradicionais, populações indígenas, ele é um manejo florestal sustentável. A gente conseguiu, por exemplo, trabalhar na Guatemala com uma rede muito ampla de organizações internacionais, de ONGs, de organizações locais, etc., não só de garantir o território, mas também garantir o direito de você manejar o território. E é por isso que eu falo dessa questão da capacidade de influenciar o processo, de conectar o local com o global. Porque a proteção ela pode vir de várias maneiras. Ela pode ser uma proteção que a gente põe ali uma cerca, como já aconteceu em outros países. Se vocês, por exemplo, forem ver todo o processo de proteção florestal no Nepal, você tem um processo tenso, muitas vezes, porque tem proteção ambiental, mas você não tem atenção às necessidades de desenvolvimento dos povos locais e aos conhecimentos tradicionais e às práticas tradicionais. Então, na verdade, você pode cercear. Então, você tem todo um processo de ajustamento, né, para que essa proteção não seja uma proteção que, efetivamente, ela proteja o território, mas não necessariamente as práticas, não necessariamente as necessidades. Então, esse exemplo da Guatemala foi um exemplo muito interessante, porque é isso, a gente trabalhou a questão da floresta, mas a gente trabalhou a questão das práticas, do manejo, do desenvolvimento, o direito, por exemplo, de fazer comércio, o direito de exportar, né? Então, tem umas questões que são ligadas ao desenvolvimento das comunidades. E agora, nessa discussão dos sistemas agroalimentares, essa discussão está muito forte também, porque quando a gente vai discutir a participação dos indígenas nos sistemas agroalimentares, não é só a participação porque eles detêm conhecimento sobre frutos que nós não conhecemos, sobre espécies que nós não conhecemos, é uma questão das cadeias de valor. Como é que esses indígenas que têm produção, como é que eles chegam ao mercado? Como você estrutura essas cadeias de valor? Então, é para além
do respeito aos direitos. E eu acho que a plataforma na Convenção do Clima ela é um passo fundamental, assim como estão acontecendo em outros lugares com tempos, né, diferenciados, mas essa questão na questão do clima é isso. O clima e a participação dos indígenas, eles não são só guardiões da floresta. Existe uma floresta que tem gente dentro. E nessa floresta que tem gente dentro, pessoas fazem parte da floresta, entender como é que essas pessoas também têm essas necessidades que resultam na proteção da floresta é uma coisa que, às vezes, está muito fora do debate, está muito fora das negociações, está muito fora das decisões, dos acordos. E eu acho que a gente está tendo agora uma possibilidade real, justamente, de conectar esse local com o global e mudar isso. Obrigado, Thaís. Acho que esse é um debate super importante. A gente tem conversado no âmbito do painel científico da Amazônia um pouco sobre isso. Quer dizer, estamos no limiar de ver, né, a Amazônia chegar num ponto de não retorno. Precisamos conservar a Amazônia. Quem são as populações que demonstraram até hoje a maior expertise em conservar a Amazônia a partir dos seus modos de vida? São os povos indígenas. Então, por exemplo, quando a gente discute financiamento para as organizações indígenas, não dá mais para ouvir aquele papo de dizer as organizações indígenas não conseguem acessar. Fundo, que quer manter floresta, tem que estar adaptado a apoiar as organizações indígenas e a gestão dos seus territórios, como bem lembrou a Leila aqui no chat. O Brasil já tem uma política nacional de gestão ambiental e territorial das terras indígenas, que foi esvaziada nesse momento, mas que já traz essa visão. Por exemplo, para os Yanomamis gerirem o seu território e terem consenso de que eles não querem garimpo e serem fortes para manter aquele território, eles precisam organizar um fórum de lideranças Yanomami que custa, no mínimo, R$100 mil para envolver todo mundo. Os projetos estão dispostos a pagar esse custo, né? Já que pagam tantos outros com tantos subsídios. Enfim, a gente precisa olhar para aquilo que é o papel dos povos indígenas na manutenção de florestas, que é um elemento essencial, no caso do Brasil, né, das emissões brasileiras, com essa perspectiva de que eles já demonstraram o que podem e o que sabem fazer, né, mas que isso tem que ser reconhecido pelas políticas e pelas formas de financiamento. E a gente está chegando aqui, já chegou no limite do nosso tempo, então eu vou só passar a palavra para a Cineia comentar um pouco a partir dessa perspectiva da PNGAT e das necessidades de apoio aos povos indígenas, que eu acho que é um elemento central da justiça climática, para que ela faça, então, suas considerações finais sobre isso e a gente possa encerrar de uma maneira, numa perspectiva positiva daquilo que a gente pode esperar, pelo menos no caso do Brasil. Obrigada, Adriana. É um tema que eu gosto muito, principalmente quando fala da PNGAT, né? Ela falou muito bem que aí o Comitê de Mudança Climática da PNGAT, eu não digo que ele morreu, ele está adormecido, a gente tem esperança que ele possa voltar novamente, né? Também o SINC, que é o Comitê Indígena de Mudança Climática, que a gente tem aí, né, na visão dos povos indígenas, que ainda é um espaço nosso de discussão, porque foi nós mesmos que criamos ele, né? Junto com a PIB, junto com a COIAB e os parceiros que ajudaram. Mas quando a gente fala da política da PNGAT, realmente ela está escrita, ela está valendo, né? A gente tem os planos de gestão territorial e ambiental e também os planos de enfrentamento às mudanças climáticas, que não está desconectado da gestão do território, mas quando a gente olha para a política hoje, a gente tem que pensar que a implementação dessa política ela vem aí desses fundos que está chegando no Brasil. Por exemplo, a gente está falando agora, né, da questão do Fundo Verde, que a gente discutiu há tempos dentro dessa Câmara Técnica, que ele ainda vinha aí do Ministério da Fazenda, fazendo as primeiras consultas, né? Vimos as organizações que iam estar se acreditando para gerir esse fundo, né? E a gente viu que a organização acreditada hoje é o PNUD, que está aí, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, né? Conectados, fazendo várias reuniões para gerir esse fundo, e uma das minhas perguntas foi como foi repartido essa porcentagem para povos indígenas e comunidades locais, qual foi os critérios, né, que usaram para repartir esse recurso e como é que isso vai chegar na ponta. E a nossa preocupação é que a gente não quer que esses fundos fiquem no meio, que a gente realmente possa, juntamente com as organizações, né, de comunidades locais, de povos indígenas, gerir esse recurso, porque hoje nós temos organizações competentíssimas para gerir os recursos diretamente para suas bases. E isso é que nos fortalece para essa questão
que a gente discute hoje da questão do clima. Então, tem esse fundo, que é do Fundo Verde do Clima. Daqui a pouco a gente vai ver aí o Fundo LIFE, que já está sendo discutido por todos os governadores, né? Muita gente já querendo discutir, já estão aí disputando esse Fundo LIFE, e nós não queremos também perder a bola da vez. A gente quer saber do edital que vai ter aí para povos indígenas, para que a gente possa também ter esses recursos, porque a gente tem que olhar para esses recursos que vêm do clima, esses recursos que são para implementar essas ações que possam realmente fortalecer aquilo que os povos e comunidades locais já estão fazendo. Então, nós não podemos perder o foco. E no Brasil, a gente tem a política da PENEGAT, é uma política que está vigente. Em Roraima, a gente tem o maior exemplo de implementação dessa política, que é implementar os planos de gestão, construir os planos de gestão, né, e ver eles acontecendo lá na ponta, lá nas comunidades. Porque quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de queimada. Então, a gente tem brigadas indígenas, agente ambiental monitorando o clima, né, um laboratório de SIG funcionando para a gente ver como é que está essa situação climática. Então, tudo isso é um caminho para que a gente possa contribuir ainda mais com a questão e a discussão sobre o clima e sobre essa questão da PENEGAT, que hoje é essencial a gente discutir, né, dentro do âmbito de qualquer espaço, essa política que eu acho que ela é a única dentro dos países, uma política feita, construída, né, e consultada aos povos indígenas, eu acho que a única é no Brasil. Então, é com essa fala que eu quero, né, finalizar a minha fala, dizer que esse é um espaço muito interessante de discussão. Eu gosto muito disso, né, apesar de não estar nas altas dos títulos, mas na alta do conhecimento, eu tenho estudado muito o meu povo nessa questão de mudança climática, e a gente está fechando mais um estudo de caso de mudança climática da Raposa Serra do Sol. Brevemente a gente vai ter esse olhar aí da terra indígena, que foi bem emblemática na parte, né, de homologação, de reconhecimento, e hoje a gente vai já estar saindo do forno aí o plano de enfrentamento às mudanças climáticas junto com o plano de gestão territorial dessa terra indígena que foi tão emblemática. Mas tudo isso é para nos dar subsídio para essas discussões e outras que virão, né? Porque a gente sabe que a cada dia essa discussão aumenta, mesmo se todas as emissões parassem hoje, a Terra, por tudo isso que já foi feito, ela continuaria aquecendo por muito tempo. E a gente gostaria que fosse parada hoje a emissão, porque a gente sabe que muitos peixes vão sumir, a gente sabe que muitas plantas vão sumir, e a gente tem que ter o cuidado para que o povo não suma junto com essa questão do aquecimento global, né? Então, muito obrigada pelo espaço. A gente está aqui, né, de portas abertas. A minha organização é o Conselho Indígena de Roraima, mas eu sou gestora ambiental e sou pesquisadora no tema, né, pesquisadora holística e de conhecimento e de fato de vivência. Muito obrigada, Adriana, e a todos. Obrigada a você, Cineia. Muito obrigada, Thaís. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito rica essa conversa. Eu acho que a gente podia continuar aqui durante mais um tempo, mas infelizmente nosso tempo se esgotou, então eu passo de volta aqui o bastão para Mariana, agradecendo muito vocês essa oportunidade.